Vamos ver. Aí, começou. Oficialmente, começamos. Boas-vindas para todo mundo que está aí. Eu sou a Alessandra, da equipe do State, aqui do State Innovations. Deixa eu só colocar tudo bonitinho aqui para eu não me perder. Bom, eu vou conduzir a live hoje com a Olivia. Para quem não conhece, o State ele é um centro de inovação independente. Aqui a gente é responsável por abrigar áreas de inovação, de pesquisa, desenvolvimento de grandes empresas. E a ideia é a gente conectar elas com startups, com universidades, com o objetivo de fazer um ecossistema de soluções para indústria criativa, para indústria 4.0, smart cities, deep tech e hard science. Aqui a gente tem 3 pilares, né? Que é ciência, cidades e criatividade. E dentro do pilar de criatividade, a gente tem o State Creative Lab, que é um laboratório vivo de propostas inovadoras aí, promovendo conexões entre empresas, empreendedores, incubadoras, startups, universidades e gestores públicos. O objetivo do Creative Lab é comunicar e trocar informações, experiências sobre tecnologias emergentes para ajudar aí, principalmente criativos, né, a mudar a maneira como fazem, como vendem ou mostram seus produtos. Aí, e propondo soluções, tá? Bom, o grande lançamento aí do Creative Lab vai ser a realização do... Vamos ver se eu falo certo, hein? Brasil Immersive Fashion Week. Acertei? Olivia, me ajuda, por favor. Acertou, mas a gente é muito liberal com esse nome, porque Então, a gente acabou né, a gente botou em inglês por conta de todas as pessoas e culturas de outras línguas que a gente acaba atingindo, então acabou sendo mais fácil, mas ninguém é obrigado. Então, se for Briefil, BRFW, é Brasil Immersive Fashion Week, é Brazilian Immersive Fashion Week, tem muita gente que fala também Brazilian, então é o que quiser, tá tudo certo. Perfeito. Então, o Briefil, ele vai acontecer aí do dia 26 ao dia 30 de outubro, né, semana que vem, e ele é fundado pela Olivia. Então, a gente, na semana passada, no sábado passado, a gente já teve um desfile do Lucas Leão, que aconteceu aqui no State, e agora a gente tem o Air Jam. Mas, antes de falar sobre isso, eu vou pedir para a Olivia se apresentar para a gente, por favor, Olivia. Alessandra, eu vou te falar que você pode me pedir para falar de metaverso, 5G, XR. Agora, eu acho que a pergunta mais difícil que alguém possa me perguntar, pode me fazer, é o que eu sou ou que eu me apresente, porque é muito difícil. Mas eu também me dou a liberdade, né? É muito difícil hoje em dia. E eu também me dou a liberdade pelo fato de eu não ser uma especialista. Eu digo que eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sei que eu trabalho há algum tempo com moda, e aí, quando a gente pensa em moda, é muito além do vestuário. Eu falo que moda é cultura, então moda define a gíria que a gente usa, a maneira que a gente anda, se a gente resolveu botar uma camisa polo, ou se resolveu botar um vestido florido, isso tudo é moda, né? Isso tudo tem simbolismos por trás. Então, eu diria que eu sou uma pessoa muito curiosa que trabalha com moda de uma maneira abrangente e também uma apaixonada por ficção científica e tecnologia. Boa. Eu gosto da ideia de se apresentar enquanto alguém curioso, assim. Eu acho que isso demonstra um movimento, não sei. Enfim. Bom, agora que você se apresentou, se você quiser falar um pouquinho o que é o Briefil, assim, para a galera entender um pouquinho sobre isso, talvez seja interessante. A gente pode, sim. Então, o Brief ou o Brasil Immersive Fashion Week, ele é uma plataforma de experiências entre moda e tecnologia.
Então, a gente criou, ano passado, no meio da pandemia, a gente aplicou uma ideia que já existia, que já estava sendo gestada há algum tempo, há pelo menos 3 anos, e que não encontrava muitos ouvidos abertos até o fechamento completo. E essa necessidade de repensar, né, as coisas de uma maneira muito rápida. Então, o BRFW ele nasceu no momento onde eu estava no South by Southwest, aquele festival em Austin, né, no Texas, nos Estados Unidos, e eu estava lá para falar sobre Smart Fabrics e vendo, né, uma junção do Vale do Silício, que é muito presente ali nesse festival, chamando pessoas de moda, tipo Marc Jacobs, Vogue, o próprio Premier Vision, né, para quem eu também trabalho, e a presença da moda foi muito forte em 2017. Foi o lançamento da jaqueta conectada da Google, o projeto Jacquard, junto com a Levi's. E a partir desse momento, e também foi o lançamento de diversos aplicativos, principalmente do Snapchat em 2017, trabalhando realidade aumentada. Isso tudo junto criou uma evolução na minha cabeça e uma perspectiva muito clara de que, não à toa, a tecnologia estava se aproximando tanto de pessoas de moda. Ficou claro que eles entenderam o que a gente fazia, o que a gente faz ainda, né? Pessoas de moda, a gente conta histórias incríveis, a gente cria símbolos para coisas, a gente sugere novas formas das pessoas se vestirem, e quando elas se vestem, elas se tornam algo, né? Elas falam sobre algo, e a moda ela diz muito, ela abre esse campo simbólico, né? O sentido, o afeto de coisas na nossa vida, e coisas que são muito próximas da gente, são muito íntimas da gente. Então, quando a tecnologia começou a mirar de uma maneira tão escancarada para esse universo, foi um momento onde não pensei o nome, que era Brasil Immersive Fashion Week, mas eu comecei a me interessar muito por essa junção, para além dos Smart Fabrics, com os quais eu já trabalhava, mas essa junção principalmente na comunicação, no entretenimento e essas tecnologias de realidades expandidas, como isso ia impactar. Era uma época que você falava de QR Code e as pessoas achavam que era uma grande tecnologia, QR Code, assim, era uma coisa muito complexa, né? E com a pandemia, não só o QR Code se popularizou, mas a gente também viu finalmente o mercado se abrindo e tendo que reinventar, através dessas novas tecnologias, formas de se conectar, de continuar contando das suas histórias e de se conectar, né, de falar com as pessoas. Então, foi esse momento que a gente falou, é agora ou nunca, né? Porque é sobre isso que a gente está falando, exatamente sobre esse tipo de conexão e de storytelling. E aí, pela nossa surpresa, na primeira edição, não foi fácil ainda, mesmo no meio da pandemia, mesmo o QR Code, que para a gente, né, para todo mundo já era uma ferramenta bastante antiga, um modelo de ativação bastante antigo, mas começou a ficar mais difundido de uma maneira geral. Mas a gente falava de metaverso, a gente falava de avatar, e mesmo assim criava um estranhamento das pessoas perguntando meta o quê? Até hoje pergunta, né? Meta o quê? E é difícil mesmo, é difícil mesmo. Então a gente decidiu criar uma plataforma onde a moda é um meio e não um fim. O que isso quer dizer? A gente usa a moda como um veículo, porque a moda é legal, a moda é divertida, ela é sedutora. Mesmo quem xinga a moda, né, de certa maneira, sendo anti-moda, está sendo anti alguma coisa que tem curiosidade, percebe, né? Então, não é uma coisa que passa despercebida para as pessoas. Ela é sedutora, ela é colorida, ela é brilhante, né? Ela seduz. Então, a gente pensou, vamos usar a moda, que tem esse papel interessante de afetar as pessoas, de fazer parte íntima da vida delas, para desmistificar esse mundo da tecnologia, que é um mundo que precisa ser desmistificado, por 2 motivos. Para que a gente não fique à mercê, né, apenas de grandes empresas e criando as soluções para a gente.
mas que a gente também tenha um conhecimento crítico e um ferramental que possa ser trabalhado nesse ambiente que está sendo construído nesse exato momento, né? Eu estava até numa conversa aqui antes com uma outra pessoa do Yahoo, e a gente concorda. Quando a gente pensa metaverso, por exemplo, metaverso não é uma coisa, metaverso é o que está sendo construído agora. Então, a gente discutir o que é metaverso, né? Quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas ali, o que é tecnologia imersiva, isso nos capacita para a gente direcionar as coisas à nossa maneira e não deixar na mão, né, de outras pessoas para direcionar para a gente. Então, a ideia é isso, o BRFW é uma plataforma que une moda e tecnologia, usando a moda como um veículo para a gente pensar novas práticas imersivas para a construção do futuro. Massa. Olivia, pensando nisso, assim, o que você acredita que seja o futuro da criatividade dentro desse mundo 5G, assim? É uma criação em tempo real, é uma criação descentralizada, é uma criação, e isso me interessa muito, que vai expandir as nossas possibilidades criativas para lugares antes nunca pensados. A gente não tem ideia do que a gente ainda vai criar com essa tecnologia, porque ela vai tirar tanta marra, e as ferramentas são tão inéditas que a gente vai ter a possibilidade de repensar quem nós mesmos somos, o que a gente pode ser, porque ela realmente vai criar para muito além disso aqui que eu estou usando, né? Então, esse filtro aqui, com esses raios, eu adequo isso à minha imagem e ela começa a comunicar para todo mundo que está assistindo aqui algo que eu quero ser, né? Mas isso aqui que está no meu rosto tem o mesmo valor de comunicação sobre quem eu sou e a imagem que eu quero passar, o entendimento que eu quero que as pessoas tenham de mim, como essa blusa preta, esse colar, esse cabelo louro, esse óculos. Tudo isso aqui é construído dentro da minha imagem e como que eu quero construir essa imagem nesse campo social. Só que com a tecnologia 5G, a gente está falando de recursos que vão expandir a nossa possibilidade de a gente pensar quem nós somos. E aí tem, em alguns lugares, eu faço umas perguntas, em algumas palestras que eu dou, que a primeira pergunta é assim: quando você se olha no espelho, na real, quando você se olha no espelho, você se reconhece? E você se reconhece não com aquela pessoa que você vê todo dia no espelho, né, há muitos anos, mas tudo que você queria ser, todos os seus sonhos estão ali presentes naquela figura do espelho? Eu não sei, mas assim, eu diria que a minha certamente não. Eu gostaria, o meu sonho, a minha possibilidade de ser é muito mais ampliada do que as restrições desse mundo real que ele me aplica. Então tem uma parte muito bonita que é talvez um pouco filosófica, menos prática e pragmática, mas que é de você conseguir criar sonhos e vivenciá-los de maneira exponencial mesmo, assim. Eu acho que é isso que me encanta. Eu sou curiosa para saber até onde a nossa criatividade vai quando o 5G chegar. Nossa, e pensando nisso, qual que seria o papel da tecnologia aí dentro desse novo futuro? Bem, assim, de uma maneira muito prática, o 5G faz com que as coisas se tornem mais rápidas, né? Ou seja, a criatividade em tempo real tem um estímulo muito mais de alguém chegando no espaço, né? E esse espaço ele realmente tem a possibilidade de se reconfigurar inteiramente para te oferecer uma experiência personalizada. Talvez o que as pessoas mais digam do 5G é que você vai poder baixar um filme de 5 gigas no celular em segundos, né? Mas isso é muito mais que isso. Você vai conseguir jogar, né, um game, não necessariamente
o game tradicional, mas viver essa gametização de alguns espaços com elementos muito mais pesados, em alta definição. Hoje a gente tem uma restrição muito grande quando a gente pensa, né, nos aparelhos, na conectividade para certas coisas rodarem nas máquinas, né? E com o 5G, ele consome muito menos energia, ele é muito mais rápido, ele tem menos latência. Então, essa coisa que a gente ficou aqui, né, quando estava começando, que está me ouvindo, não está me ouvindo, não tem. Isso cessa. Outra coisa que a gente consegue potencializar é a possibilidade, principalmente, dos óculos e todos os wearables. As pessoas ainda me perguntam, né, se eu acho que o óculos vai vingar. Eu não sei nem o que responder quando as pessoas me dizem isso, porque como assim se ele vai vingar? É a mesma coisa de perguntar lá atrás, telefone celular, você vai ter que carregar para tudo quanto é canto, será que ele vai vingar? E não é só pelo mundo que ele te traz, em termos de realidade aumentada, mas também quando você tem tantas empresas, líderes de mercado, investindo nesse tipo de tecnologia, é quase ingênuo você achar que isso não vai ser, né, estimulado para o consumo em massa, né? E não só o consumo do aparelho, mas todas as experiências que vão ser desenvolvidas a partir daquele aparelho. Se isso definitivamente não fosse um futuro muito claro para essas empresas, em termos de, qual é o próximo ideia do celular, né? Mesma coisa, né? Vamos tirar o fio, agora vamos fazer um telefone sem fio, vamos diminuir, agora como que as pessoas podem levar o celular com elas? Aí não é mais um telefone, é um smartphone, aí vem o iPhone, né? Que é esse primeiro smartphone que muda tudo, tem tela de toque. Então, assim, chega uma hora que não é mais um telefone, né? Tem que ser algo que libere as suas mãos e que realmente vai te dar outra experiência. A gente também está falando no 5G, um momento da internet das coisas, né? Ou seja, a tecnologia se torna invisível, a tecnologia, você está imerso. Isso é o princípio da tecnologia imersiva, do Brasil Immersive Fashion Week. Ela se dissocia da tecnologia digital, que a tecnologia digital é aquela que precisa ser acionada com o dedo, né? Ou num teclado, ou acionada ali no touch, mas tem uma relação muito com essa digital. E o mundo imersivo, ele é um mundo de tecnologia invisível, você definitivamente está mergulhado nela. Legal. E aí, dentro disso, onde que, dentro desse futuro aí, né, como que o Briefing colabora com tudo isso? Eu acho que tanto o festival quanto a nossa vertical de criatividade colabora criando experiências, espaços de elaboração de novas ideias. É a mesma coisa, né? Eu acho que a gente vai aprendendo com experiências passadas, mas a gente repete muitos erros, né? Eu acho que um dos grandes erros que muitas das empresas fizeram e sentiram na quarentena foi elas terem demorado tanto tempo para entender as possibilidades das novas tecnologias imersivas e coisas simples, né, digitais, nem diria imersivas, mas as possibilidades e aprimorar os seus recursos digitais. Então, assim, grandes empresas do mercado, quando tudo fechou na quarentena, elas não tinham o e-commerce funcionando de forma correta, né? E aí, na quarentena, você precisa correr atrás do prejuízo. Quando a gente vê essa tecnologia acontecendo, né, essa palavra que figurou tão moderna nos últimos tempos, de forma exponencial, ou seja, ela acontece de maneira muito rápida. Então, se você realmente ficar esperando que o óculos chegue para você começar a pensar nas experiências que você vai desenvolver na sua empresa a partir do óculos, vai perder o bonde, né? Então, o que tanto o BRFW quanto a Vertical de Tecnologia aqui no State propõe é um espaço de experiências. Experiências inclusivas, no sentido de que essas experiências precisam ter pessoas de diversos gêneros, origens, raças, etnias, culturas dentro desse espaço, compartilhando conhecimento e criando soluções para esse futuro.
né? Então, talvez esses espaços sejam um pouco futurísticos, né? Mas a gente, hoje em dia, precisa pensar o futuro não de uma maneira tão distante do nosso presente, mas como algo que acontece de uma hora para outra, de verdade. Então, são isso, tanto o BRI quanto a Vertical de Tecnologia são plataformas de experiências e criação de inovação e criação de soluções para esse futuro que vai acontecer aí daqui a pouco, que já está acontecendo, na verdade, né? Eu ia falar isso. Aí já vou. A pergunta mais minha, né? Você sente resistência para a galera dentro, por exemplo, do mundo da moda e tudo mais, o mundo da criatividade? Tem uma certa resistência para aceitar esse futuro? Por exemplo, vamos pensar aí, NFT, wearables, né? Não sei, tem resistência para isso? Você sente? Tudo que é desconhecido gera resistência. Tudo que é desconhecido. Então, assim, tudo que é novo gera resistência. Porque a gente, como sociedade, né, as pessoas são educadas a buscar estabilidade, né? É um casamento, é uma pessoa, resolve isso aí, enquanto uma pessoa fica estável, né? É um emprego estável. Então, assim, a gente sempre somos educados para buscar estabilidade. O que quebra a estabilidade? Coisas muito novas. Quando você acha que você deu conta e aprendeu tudo, vem um troço e você fala: caramba, cara, agora eu vou ter que aprender, né? Reaprender a lidar com as coisas a partir desse novo, né, desse novo device, ou dessa nova rede, ou dessa nova tecnologia que entra. Então, resistência sempre vai acontecer. Duas coisas que gera resistência: inovação, né? Porque tem um monte de gente falando assim: ai, não, agora que eu estou aqui estável no mundo, eu entendi tudo, se isso vier, o meu mundo vai desestabilizar, eu vou ter que, ai, meu Deus. Gera medo. E liberdade também gera muito medo, né? As pessoas têm resistência. Tudo que você fala, que você pode criar o que você quiser. E o espaço, né, de metaverso, esses espaços virtuais, você pode ser o que você quiser. Na hora de que você cria o seu avatar, você cria com 2 pernas, 20 dedos, 2 bracinhos, cabeça. Não precisa, né? Então, assim, também gera resistência. E é estranho, né? Mas isso não está acontecendo agora. Tem um artigo que um pesquisador escreveu, o Doug Stephen, que eu gosto muito, que ele falou, tem uma frase assim, ícone, que nem é dele, né? É de outro pensador, mas falou: a próxima grande inovação vai parecer um brinquedo. Isso aconteceu com o telefone. Era pesado, não funcionava direito, as pessoas perguntavam: gente, o que é isso aqui? Para quê? Para que fazer isso? Isso não funciona, né? Tanta gente teve resistência até ter um telefone em casa. Aí depois o celular a mesma coisa, era caro, e as pessoas: porra, você vai ficar carregando? Para que carregar o telefone? Chega em casa e faz a ligação, né? Não tem isso? Eu lembro disso, eu vivi isso. Então, eu acho que sempre vai ter resistência, mas isso, para as pessoas que trabalham com o futuro, com a inovação, ter resistência do mundo não pode ser um impeditivo. Você já imaginou o que não foi a prensa? Né? A virada, né, do mundo oral, que as pessoas contavam as histórias, aí de repente alguém registra a história, e aí você o que é isso? Né? Eu não preciso disso, eu não preciso de nada impresso num papel. Isso revolucionou toda a nossa relação de construção de mundo, né? Mas também, certamente, teve muita resistência, o Gutenberg. Sim. Quando você falou de estabilidade, de inovação e liberdade, eu lembrei da minha mãe falando. A minha mãe: meu Deus, por que eu vou precisar disso? Foi muito. Os exemplos que você colocou foi muito da minha mãe no meu dia a dia. Enfim. E serão nossos daqui a pouco, quando a gente ficar mais Com velha e a gente certeza. ficar: ai, não quero lidar com isso, não. Já lidei com tanta coisa na vida, agora eu não preciso disso. O Pedro colocou que recentemente viu que existem grupos de pessoas que morrem de medo de 5G
ao ponto de algumas empresas se aproveitarem disso, vendendo produtos que são escudo das radiações do 5G por preços absurdos. Gente, a que ponto, né? Pedro, eu vou falar, eu tenho uma grande amiga minha, não vou falar o nome dela aqui, mas outro dia ela apareceu para mim falando, ela nunca tinha falado sobre nada, mas ela falou que ela é alienígena, ela não é desse mundo, que ela descobriu isso agora, e que ela não tomou vacina, porque ela tem certeza que isso é um complô alienígena e que, na verdade, a vacina são nanocomputadores e que esses nanocomputadores, no momento que o 5G chegar, nós viraremos zumbis. Eu adoro. Assim, quer dizer... Futuro da criatividade, né? É uma criatividade... Enfim. Eu adoro ficção científica. Eu adoro. Mas é perigoso, né? É perigoso, porque aí vira uma justificativa para não vacina, né? Aí é o perigo. Assim. Porque se for só coisa do alienígena, eu tô dentro, tá tudo certo. Olivia, o briefing chega aí com 2 fatores muito importantes, né? O primeiro, que é uma exposição latina, e o segundo, que tem uma equipe formada só por mulheres. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Tanto o BRFW quanto a vertical de criatividade que a gente está desenvolvendo junto aqui no State tem valores muito centrais em termos de exposição da cultura latina, e quando a gente fala isso, a gente não está falando de uma maneira de restringir o acesso e o trânsito cultural, mas é muito importante a gente entender com a nossa realidade, com as nossas experiências, né, diárias, com as nossas fronteiras, as nossas realidades aqui, que são muito diferentes das realidades tanto do hemisfério norte, mas também de qualquer outro continente. A América Latina ela tem especificidades, né, culturais, políticas, econômicas. Então, o que a gente estabelece é um olhar latino-americano sobre o que está sendo criado hoje em termos tecnológicos e uma prospecção a partir das nossas próprias experiências. Porque eu acho que é muito importante e é de extrema relevância a gente não pautar, né, a nossa vida a partir de experiências de pessoas que não vivem o nosso cotidiano. Então, eu acredito que essas experiências acabam sendo sempre, 100% das vezes, sendo frustrantes, porque a gente querer ser alguém ou estar no lugar que não é o nosso lugar, né? Que não faz parte da nossa realidade. Então, é história escrita por outras pessoas. O que a gente está tentando estabelecer aqui é um olhar de uma tecnologia de um futuro escrito por nós. Eu acho isso muito importante. E no caso das mulheres também. Eu vou te falar que isso foi muito... não foi proposital. Eu acho que essa junção de mulheres na tecnologia e também para criar o BRFW veio de uma maneira natural. E eu lembro que um jornalista amigo meu me ligou e falou: por que você acha que a sua semana de moda tem mais diretoras criativas mulheres do que as reais, né? Do que as semanas de moda físicas? Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado. E eu falei, mas é verdade, é verdade. E eu acho que isso, de uma forma inconsciente, acaba falando muito de um mundo que nos interessa, né? De narrativas que nos interessam e que não são necessariamente de mulheres apenas, porque a gente, né, gosta de pluralidade, mas talvez, eu falo para os meus amigos, o problema não é ser mulher ou ser homem, né? Mas existem pautas que são pensadas de uma maneira diferente, né? Tem visões diferentes. E eu acho que essa tecnologia muito combativa, muito de tiro, de competição e tal, que acaba sendo esse reflexo, de novo, não de todos os homens, mas é um reflexo da masculinidade, né? É o game da porradaria, né? Um game feito por mulheres é um game que leva para um outro lugar, né? Que não é o da força e da porradaria.
Isso não quer dizer que uma mulher não possa fazer esse game da porradaria também, mas isso é uma visão de masculinidade. Então, eu acho que nós gostamos de... A gente não gosta de verdades absolutas, a gente gosta de pluralidade em termos de pensamento, né, para fazer com que aquilo que a gente pensa seja desconstruído o tempo inteiro, né? Então, não é uma busca de verdades. E eu acho que as mulheres, e aí puxando a sardinha para o nosso lado, garotos aqui presentes, eu acho que nós somos um pouco mais flexíveis nesse sentido, sabe? Um pouco mais abertas, assim, em termos talvez de uma visão um pouco mais afetiva, né? No futuro. E isso é muito importante para a tecnologia. Isso é muito importante. Olivia, eu tô adorando, assim, tá muito legal. Gente, eu não sei, inclusive, a gente tinha um roteirinho de perguntas, enfiei pergunta ali no meio, que era coisa que eu tinha pensado, assim, que eu tava... Foi embora. A gente tá bem um bate-papo, então, se vocês tiverem alguma pergunta ou algo assim, fiquem à vontade também, tá? Esse espaço é pra gente bater um papo e aproveitar que a Olivia tá aqui para dar aula pra gente. E não, quem não concorda também, por favor, né? Não concordar, trazer novas visões, é sempre importante. Ninguém está aqui para ter verdade, sim, para refletir sobre. Então também critiquem. Alguém tem alguma pergunta? Não sei. Vocês podem abrir o microfone também, viu? Fiquem à vontade. Senão eu mesmo vou perguntar, gente. Acho que o pessoal manda aí daqui a pouco no. Tá, então eu vou perguntar. Deixa eu só ter uma questão, porque eu cheguei depois, né? E aí eu queria entender o que é o 5G? O 5G é uma outra forma de você... É uma outra estrutura de ondas onde você consegue passar dados, né? Então, por exemplo, de uma maneira muito prática, quando você tem visível, né? Por exemplo, a tecnologia até o 4G, são cabos, né? Principalmente cabos, e aí você passa a informação por esses cabos. E esses cabos têm algumas restrições tanto de velocidade, tanto com restrições de estruturais, né? Onde eles podem passar, onde eles não podem passar. A gente evoluiu bastante, né? Porque a gente já entrou nas fibras óticas, que passam com mais velocidades os dados e tal. O 5G é um outro sistema que trabalha por torres, e essas torres elas têm essas ondas, e essas ondas elas têm uma velocidade maior, elas são capazes de transmitir com mais velocidade a informação, elas são mais estáveis, né? Então, essa coisa de delay ou a conexão cair, isso no 5G dizem, né, que é praticamente impossível. E é basicamente isso. É um momento onde a conexão, a forma que você recebe os dados, que eles são transmitidos de um computador para o outro, ou da nuvem para o computador, acontece de uma maneira muito mais rápida muito mais rápida e muito mais forte, muito mais estável, né? E isso acaba impactando em todas as experiências que a gente tem. E aí isso me lembra muito o Skype. O Skype antes do 4G era dificílimo, né? Isso aqui, nem só o Skype, né? O Smiths, assim, todos esses programas de reunião. Você falava, a coisa caía, picotava, ainda picota, mas já foi muito pior, né? A um ponto, quando o Skype foi criado, as pessoas ficavam também, mesma coisa, a inovação, falando, gente, ninguém merece aqui, não dá para falar nessa jossa, sabe? Não dá para falar, olha aqui, entendeu? E aí você descarta, aí você fica resistente, né? Porque ele não funciona, porque às vezes ele precisa de outra coisa para ele funcionar melhor.
mas a tecnologia está ali, né? As pessoas que criaram o Skype pensaram assim, cara, vamos criar aqui, porque isso é muito legal, vai ser essencial para as pessoas se comunicarem de diversos lugares e se verem, né? Só que a gente ainda não tem a velocidade, daqui a pouco a gente vai ter a velocidade legal. E é a velocidade do 4G. Então, hoje em dia, a gente vive aqui, a vida virou um grande call, mas a gente tem que pensar que lá no início todos esses aplicativos, principalmente do Skype, ele era tido como uma bobagem, que não quer funcionar. Né? Eu acho que é a mesma relação que a gente tem com a realidade aumentada, o BRFW e a nossa vertical aqui. As pessoas chegam e falam, uma vez eu estava num restaurante, um amigo meu, que é meio resistente com tecnologia, falou, olha, você realmente acha que as pessoas vão ficar querendo botar filtro na cara, assim, andando na rua, usando óculos de realidade aumentada? E aí era final do dia, eu estava super cansada, me olhei no espelho assim, eu falei, cara, sim ou com certeza? Porque a coisa que eu mais gostaria é que você não tivesse vendo a minha cara aqui. Eu queria, né? E não só para me sentir bonita, no sentido normativo da ideia, mas eu quero botar um chifre, sabe? Eu quero botar uma peruca gigantesca, brilhante, sabe? Eu acho que... Então, o que a gente está tentando fazer no BRFW é experimentar todas essas possibilidades, sabendo que a gente precisa do 5G, mas a gente não vai ficar esperando a implementação da torre para começar a elaborar criativamente o que a gente precisa e quer estar mais preparado para quando o 5G chegar. Então, por enquanto, a gente está quase aquele Skype, só que a gente funciona melhor do que o Skype. A gente funciona melhor. Obrigada. Bom, eu vou aproveitar também essa deixa para fazer uma pergunta, né? Como se trata de um conceito mais voltado à moda também, eu achei até, foi assim, um choque eu ouvir sobre essa questão da tecnologia. Eu trabalho como modelo Opa! e analisando o que você falou, né? Como eu, diante do mercado, que tem uma perspectiva de inovação, poderia me reiterar dessas novas normas que vai acontecer e estar dentro dessa nova performance de trabalho, né? Porque, querendo ou não, se o mercado vai mudar, praticamente a gente tem que saber quais são as mudanças para a gente poder atuar dentro desse mercado. Então, eu fiquei com essa questão na cabeça, falei, vou perguntar assim que tiver oportunidade. Eu diria para você, Gabriel, que é exatamente isso que a gente está fazendo com o BRFW, é usando a moda para a gente conversar sobre isso tudo aí que você está em dúvida e que você quer se aproximar. Então, quando a gente faz o desfile aqui com realidade aumentada, o cenário se integra com uma outra camada de dia. Todo mundo fica perguntando se as pessoas estavam lá, ou se eram avatares, se os modelos estavam lá, se as roupas estavam lá, ou se as roupas não estavam lá, e cria, né, esse bug para você entender o que aconteceu ali. A gente faz isso para refletir, mas junto a essa experiência, a gente tem de 26 a 29 de outubro agora, na segunda edição, porque já tivemos 30 mesas no ano passado, exatamente para discutir isso. O que acontece com os modelos? O modelo é só avatar, por exemplo, né? Não, também acho que não. Mas aí a gente conversa sobre sim. Mas o que acontece, né? A gente consegue ter uma mesma experiência onde alguns modelos estão trabalhando em telepresença, que isso é o mais legal. Com a tecnologia do óculos, a gente consegue finalmente ter o famoso holograma. Não aquele lá que o Big Brother fez naquele, né? Assim, jogou aquilo ali e tal, foi legal, mas não é exatamente um holograma, né? Mas imagina, com o 5G, a gente finalmente vai conseguir fazer os hologramas da maneira que eles devem ser. Então, quando você fala de telepresença no 5G, você está falando que você, modelo Gabriel, pode estar aqui no Brasil com a possibilidade de desfilar em Paris, sem ter que pegar esse avião. Entendeu?
No 5G, certamente, nós não estaremos tendo uma relação digital bidimensional, né? Ou seja, altura e largura, que é essa da tela do computador. A gente vai ter uma relação tridimensional com as coisas. Não, mas você vai continuar indo para Paris, mas aquele job assim de dia seguinte, entendeu? Que você chega e fala assim: ai meu Deus, aquele modelo, né? Aí você vai para Paris para passear, pode até modelar, mas aquele job que aparece de um dia para o outro, né? E fala assim: ai, você pode vir aqui? Não vai, posso desfilar em Milão, não tem nenhum problema. E aí as pessoas, entendeu? As pessoas vão estar lá tendo a sua presença, só que você está em outro lugar. Isso o 5G vai proporcionar. Toda aquela ideia do holograma, da gente não estar conversando aqui em 2 dimensões, e na verdade a gente está telepresente em 3 dimensões em volta de uma mesa, é real. É real, é possível. Porque hoje em dia, por exemplo, aqui no BRI e no laboratório, a gente consegue fazer holograma. Mas vai ver aonde? A gente ainda precisa da tela do computador. Então, a experiência não é tão bacana quanto seria, entendeu? Mano, Mas muito pronto, obrigado pela... Mas assim, olha, se eu fiquei prepare assim, aí. eu fiquei em choque porque, assim, eu entrei no mercado agora, mas foi uma coisa muito rápida que aconteceu comigo. E diante dessa perspectiva, assim, calma, eu cheguei agora e já está acontecendo tudo isso. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Também tem a coisa tem muita agência de avatar agora, de modelo avatar trabalhando, né? Mas os modelos avatares, eles partem de modelos reais. Então também tem isso, de você trabalhar fisicamente, o Gabriel, mas você também ter a sua versão digital, o avatar, trabalhando. Entendeu? Nossa, São diversas possibilidades. O negócio é que está sendo construído agora. Então, nossa, eu estava conversando com a diretora do Yahoo, agora foi ela que falou, não fui eu não, tá? Mas ela falou, gente, tem que tomar um LSD e viajar muito, porque assim, a gente não sabe. Foi ela que falou, tá? Não. Mas é isso, tem que dar uma viajada, porque as possibilidades são infinitas. nossa, é incrível, assim, saber como a moda vai performar. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele fez Fashion Week e ele fez um formato totalmente diferente, né, por conta dessa questão da pandemia. Então ele falou que foi uma experiência muito, muito, muito bizarra e alternativa, assim. Costumava ser uma coisa com um local cheio, de repente só uma produção e específica ali para apresentação. Exatamente. Daqui a pouco isso aí vai ampliar para muito além das experiências que vão poder acontecer remotamente. Uma outra dúvida, você acredita que devido a essa inovação, ela pode se tornar a oportunidade mais enxuta, por exemplo, de não ter tantos modelos, ou ela pode abrir mais possibilidade de mais modelos estarem ali? Eu acho que a gente vai repensar muito, inclusive, o que é a ideia de quem representa a sua marca, né? Qual é a figura? A gente teve eu gravei ontem, a gente vai ter uma mesa também que fala sobre pós-humanidade, com uma artista aqui de São Paulo chamada Aun Helden, que é uma artista de performance que ela fala muito sobre o que é corpo, né? O que define corpo, quais são as possibilidades, a elasticidade em si do que um corpo pode ser, né? Que vai muito além, né? Ela é travesti, mas assim vai muito além de ser travesti, ser um ser, né? Um ser. Mas aí você começa realmente a elaborar também e pensar quais são as suas amarras, né? Do mundo real. Porque tem muita amarra, né? As pessoas têm muita amarra teórica e física. As teóricas são as piores até. Porque porque assim, ó, quando a gente olha essa questão do avanço da tecnologia, teoricamente, se vai ter praticamente a gente ali em holograma, ele pode reproduzir um boneco com simplesmente um rosto
né, programado pela própria internet, inteligência artificial, no caso, e representar ali um look que eles querem compor e inserir no mercado da indústria da moda. Só que aí, tipo assim, para pessoas que querem trabalhar, que sempre sonhou, que foi uma coisa desde pequeno, aí fica assim, tipo, como vai se encaixar, saca? É só Não, mas olha perguntas. só, eu acho que não sei se foi isso que você quis perguntar, mas esse medo de ser substituído, sabe, por uma máquina ou por uma inteligência artificial, a ficção científica nos ajudou muito, né, a ter medo do futuro e da tecnologia. É tudo super distópico, todo mundo vai acabar, os computadores vão pegar tudo, vão transformar a gente em pilha, né? E aí, quando a gente fala de tecnologia imersiva, eu falo que eu trabalho com tecnologia, as pessoas já me, sabe, olham para mim como uma pessoa ruim, assim, é ela que está ajudando as máquinas, entendeu? E ela vai se arrepender, porque as máquinas vão tomar a vida e tal. O que me interessa, assim, eu repito isso, a tecnologia é um martelo, ela está em cima da mesa. Você pode pegar aquele martelo para dar na cabeça de alguém e matar alguém. E você pode pegar aquele martelo para você construir uma casa, né? Ou fazer um objeto de arte. É um martelo, né? Então, eu acho que o que a gente tem que ficar muito preocupado, e é por isso que tanto aqui no State quanto no BRFW, a gente fala muito sobre conhecimento, a gente tenta aproximar as pessoas dessas palavras estranhas, dessas linguagens esquisitas, porque fazer com que as pessoas não conheçam esse universo é projeto político. Porque se você não conhece e a coisa é tão poderosa, alguém vai ter que pensar para você, e você não vai conseguir ter as ferramentas para você direcionar para um caminho ou fazer ou ter espírito crítico sobre aquilo. Então, eu diria para você que não estou falando que a distopia da ficção científica não vai acontecer, não sou Nostradamus, né? Não acredito nessa coisa profética, porque eu acho que está sendo construída agora. Então, o nosso movimento está sendo construído agora, chega aqui, se interessa por isso, né? E vamos direcionar para o lugar que seja mais interessante para todo mundo e tenham olhares mais diversos aqui dentro, e não só um tipo de gênero, um tipo de cor, um tipo de nacionalidade. Tem que ocupar esse espaço, e para ocupar esse espaço a gente precisa se interessar por esse espaço. Criar um medo sobre o que a tecnologia pode gerar é projeto político para afastar as pessoas, entendeu? Então, e eu, Olivia, não acredito na tecnologia apenas, porque obviamente que ela tem coisas ruins, como tudo, como o martelo, mas eu sou muito apaixonada por criatividade, eu sou muito apaixonada por coisas que nos levam a caminhos onde a gente consiga elaborar novas existências e práticas mais interessantes para o nosso dia a dia. E eu acho que tem muita coisa que foi desvirtuada, porque o martelo acabou sendo pego por pessoas que estão querendo dar na nossa cabeça e não necessariamente construir a casa, está querendo construir a casa delas e não a de todo mundo. Mas eu também vejo hoje convivendo com pessoas, programadores, code designers, artistas 3D, que são muito comprometidos a fazer com que essas barreiras, esses labirintos de entendimento caiam e que todo mundo entenda o que está acontecendo e que todo mundo possa contribuir para essa construção de futuro. Então, não tem medo, não. Entendeu? Não tem medo, não. É chegar junto, entender, porque aí você mesmo vai conseguir propor uma nova maneira de modelar aí, que seja mais legal para os modelos. Porque assim, ó, eu vejo assim, eu tenho um ano, agora em novembro completa um ano que eu trabalho como modelo. Então, atualmente eu divido uma carreira de modelo com a minha vida em uma outra empresa. Eu trabalho para uma grande marca aqui em Curitiba. E assim, para mim, que estou entrando no mercado agora
e, de repente, me deparar com uma conferência dessa, que me traz um monte de informações sobre inovações, perspectiva nova do mercado. Tá, como modelo, que estou começando agora, que tem um ano, que penso em desejo trabalhar, pegar alguns desfiles ou até outras propagandas, me reiterar desse assunto ou até mesmo me qualificar para uma nova função, para que eu não fique para trás, entendeu? E ao mesmo tempo, pessoas que estão ao meu lado, eu falar assim, olha, gente, abre o olho aí, porque está vindo um negócio novo, vamos se reiterar desse assunto aqui, que a moda vai caminhar para esse lugar. O negócio é isso aí, é chegar para a galera e falar, ó, fica de olho aqui, tá rolando um rolê novo. É exatamente isso. A gente está tentando fazer isso aí. Faz aí em Curitiba que a gente faz aqui em São Paulo. É bem dessa. Fala, Lê. Eu tenho 2 minutos agora. Vixe! Ó, Ixi. então... o Pedro queria saber qual a sua opinião sobre o impacto da sustentabilidade sobre algumas marcas estarem vendendo roupas digitais para uso único em fotos, já que o sistema Shine, em que as pessoas... Shine, tá. Em que as pessoas compram em lotes por um preço muito barato para praticamente um uso único, já está tendo um impacto muito negativo em diversas áreas. De novo, tecnologia é ferramenta. Ela não gera caráter, né? Ela não gera ética. Quem gera ética são as pessoas que utilizam essa ferramenta, né? E como que elas estruturam a forma de a gente usar essas ferramentas e como que elas estimulam certas coisas para serem usadas. Eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de sustentabilidade é porque, obviamente, se você pensar roupa digital, ela não existe, depois ela se desmaterializa, então ela é mais sustentável, né? A Shein é uma empresa que deixou a Zara parecendo alta costura, né? De tão rápida que ela se tornou, a Zara hoje em dia tem um tempo de alta costura relacionado à Shein. E é engraçado, porque a Shein ela apareceu principalmente para a geração Z, a famosa geração Z, que foi tida como a geração da sustentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, ela é a maior consumidora da Shein, né? O espaço digital, eu acho que não existe solução, uma solução, sabe? Não existe essa coisa que, pronto, digital salvou tudo. Não, são as práticas diárias de como que a gente vai usar essa ferramenta. Então, a gente, obviamente, em termos de uso das peças de fast fashion, a roupa digital, ela agride menos o meio ambiente, mas também existem outras práticas de tecnologia que são mais agressivas, né? A gente viu, por exemplo, essa história da blockchain, né, com a eletricidade, né, com o volume de computador que precisa estar ligado, e aí se torna também um problema ambiental por conta do consumo elétrico. Então, o que eu diria é que quando a gente pensa sustentabilidade, a gente não pode cair no mesmo erro do passado, achando que é uma coisa que resolve, ou achando que uma geração é consciente e ela vai resolver tudo. Quem resolve somos todos nós, diariamente, né, repensando as nossas práticas, botando em questão e crítica discursos muito salvacionistas, né? Não, isso aqui vai solucionar tudo. Se você ouve isso, geralmente aqui é caô. Geralmente é caô. Né? Geralmente é caô. Então, eu acho que se a gente realmente está preocupado com a sustentabilidade, a gente tem que pensar muito nesse regime, né, de consumo frenético. E isso a gente tem que pensar desde o consumo frenético de rede social, de informação, a gente precisa ter o consumo frenético de comida, né? A gente precisa repensar o consumo frenético de tudo aquilo que a gente consome, né? O porquê que a gente consome, o que é que a gente está consumindo,
como que aquilo está agregando a nossa vida. Eu acho que o que fala realmente sobre sustentabilidade é essa reflexão sobre o porquê que você consome e o que aquela coisa agrega à sua vida, na real. Muito Então, bom. assim, eu poderia ficar aqui defendendo super, né? Tecnologia digital que vai salvar o mundo. Se eu fizesse isso, me interna. Uhum. Mas tem o ponto positivo, super. Gente, a gente está encaminhando então para o final. Eu queria aqui fazer 2 convites. Né? O primeiro para falar um pouquinho sobre essa parceria entre o Briefio e State, que nasceu com esse objetivo de desmistificar o universo digital, né, para desenvolver novos talentos, capacitar o empreendedorismo local, inserir pessoas nesse ecossistema, né? Então a gente convida vocês a participar desse movimento aí. Eu vou colocar o contato aqui, mas também a gente convida vocês a estarem no AirGen, que vai rolar do dia 26 a 30 de outubro, tá? Do Briefio. Eu vou mandar aqui todas as informações para vocês se inscreverem, acompanharem e tudo mais. Deixa eu pegar aqui também caso vocês queiram saber mais sobre o Creative Lab, é só entrar no mandar para o errobstate.ps. E eu quero agradecer, Olivia, que eu fiquei muito feliz. Foi uma conversa muito enriquecedora, assim. E eu tô, enfim, eu só quero te agradecer, porque foi muito legal, de verdade, assim. Gostei bastante. Depois eu vou aí onde você tá, porque a gente tá no mesmo lugar, né? Depois eu vou aí falar com você. Coisas desse mundo, né? Exato. Coisas desse mundo. Mas, então só falar para vocês que BRFW é isso, é aberto. Para quem quiser conhecer mais, interagir com a gente, escreve lá, propor, dá ideia. A gente também desenvolve aqui também, a gente vai começar uma série aqui com o State, aqui no Creative Lab, de diversos workshops também, oficinas, para a gente botar a galera para conversar, para a galera se conhecer, para tirar dúvida, e não ter que ter medo de fazer pergunta, porque tem que pensar isso, bota na cabeça de vocês. Ai, porque eu fico com medo de fazer aquela pergunta porque eu não sei nada. É feito para ser complicado. É projeto político, entendeu? Descomplicar é criar acessibilidade. E aí, se todo mundo entender isso e puder botar a mão, né, como você centraliza? É isso. Arrasou. Muito bom. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. E, bom, eu vou ficar aqui um tempinho a mais. Acho que a Olivia também precisa ir. Mas aí, qualquer coisa que vocês precisarem, é só falar. Um Vou beijo. parar a gravação aqui. Um beijo, Olivia. Até Tchau. mais. E...